Olá, boa tarde a todos. Queria só confirmar convosco se estão todos a ver-me bem e a ouvir-me bem. Aguardo só as vossas respostas através do chat. Obrigada a todos, que bom. Que bom, está tudo então a funcionar. Muito obrigada. Perfeito. Este webinar é bastante interessante. Acho que vai ser uma mais-valia para os diferentes cursos, não só para o personal shopper, que é fundamental quando está a fazer o seu acompanhamento com os clientes, precisa de ter este vocabulário técnico muito bem apurado para dar também aquele know-how ao cliente e dizer que tipo de bolsa é que é, portanto, dá logo a entender que está dentro da área. Não só para um personal shopper, mas também para um designer de moda que está a fazer as suas fichas técnicas e tem que lidar muitas vezes com os diferentes fornecedores e dizer supostamente que tipo de bolso é que gostaria para diferentes tipos de peças. Para além disso, também temos agora os novos cursos de costura e modelagem, que desde já lanço as boas-vindas, portanto a quem me está a ver pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa Master D, estes novos cursos, e também será fundamental para quem gostaria de praticar a costura, a modelagem e também o corte, é fundamental saber os bolsos e saber os nomes e diferenciá-los. Daí vou lançar ao longo deste mês vocabulário técnico e vamos ter sessões específicas sobre esta temática. Vamos então começar com os diferentes tipos de bolsos, mas depois seguem-se outras temáticas. Temos diferentes tipos de decotes, também diferentes tipos de punhos, temos vários nomes que são essenciais na nossa área. Também para quem está a ter ou quem está a começar o curso de marketing e também de moda, será fundamental também ter este vocabulário, precisamente para quando estiverem precisamente a trabalhar com os diferentes conhecimentos, também darem a conhecer os diferentes tipos de detalhes que as peças podem ter. Portanto, aí o vocabulário vai estar muito rico para estas diferentes áreas. Então, vamos perceber quais vão ser os nossos objetivos para a nossa sessão de hoje. Vamos só aqui então mudar o nosso... avançarmos aqui no nosso PowerPoint. Muito bem. Então, cá estamos nós e vamos então perceber o que é que se vai então perceber para o dia de hoje, para a sessão de hoje. Vai ser fundamental vermos quais são realmente os tipos de bolsos, percebermos o vocabulário técnico, tanto em termos de desenho, mas também em termos de imagem. Portanto, vamos ter aqui estes dois componentes. Vai ser ótimo para os cursos de design de moda terem aqui não só o próprio desenho nas diferentes peças de vestuário, perceber como é que se desenha, mas também percebermos que quando estamos a lidar com um setor, que neste caso é a indústria da moda, estamos realmente a conhecer cada vez mais a maneira como podemos comunicar. E a maneira mais válida e aquela que é mais, sem dúvida, mais essencial é também comunicarmos através dos termos técnicos. Sim, Mariana, por acaso desapareci, tem toda a razão. Deixe-me cá ver, entretanto, e cá estou eu. Muito atenta, obrigada, Mariana, muito bem. Sim, foi aqui um botãozinho que carreguei sem querer, mas já estou aqui de volta. Obrigada. E entretanto, vamos também reconhecer a importância destes detalhes e será fundamental realmente percebermos esta importância porque está relacionado especificamente com a nossa área e assim conseguimos, sem dúvida, ter aqui uma comunicação mais válida entre a equipa e também entre os diferentes
setores e também a indústria, porque quando estamos a comunicar com uma costureira ou quando estamos a comunicar com alguém do setor de produção, vai ser essencial realmente estarmos aqui a comunicar da mesma forma e dizermos as coisas com os nomes corretos é fundamental. Daí lançar estes webinars específicos com estes nomes que são tão importantes quando estamos a falar de moda e de vestuário, achei que seria uma mais-valia para todos. Portanto, e para os diferentes cursos também, que aqui estão bastante envolvidos com a moda. Então vamos prosseguir, após conhecermos então os nossos objetivos para a sessão de hoje. E agora a ver se eu não me engano no botão. Muito bem. Oi? Ok, cá estamos nós. Muito bem. Então, vamos começar com os bolsos de recorte redondo e também com o bolso de moedas. Ora bem, cá temos nós aqui uma fotografia onde conseguimos ver perfeitamente estas jeans, que sem dúvida aqui à frente vamos ter bolsos redondos e também se pode chamar bolso de recorte redondo, porque conforme vemos e conforme o nome também indica, ele tem este formato arredondado, típico das calças de ganga. Muitas das vezes há bolsos que são também característicos por serem específicos para um determinado tipo de peça, portanto estamos habituados a ver determinados bolsos nos jeanswear, outros depois também vamos ver agora nas calças de sarja, e conseguimos perceber então através destes bolsos também identificar o tipo de peça. Também é muito interessante termos esta noção. Para além disso, temos o bolso de moedas, que é este bolso muito pequenino que nós vamos encontrar aqui do nosso lado direito. Especificamente, este bolso servia para pôr moedas, como o próprio nome indica, e também há quem chame o bolso de relógio. Antigamente colocava-se estes objetos, hoje em dia já temos outro tipo de portanto, acessórios onde nós podemos pôr o nosso dinheiro e o relógio habitualmente usamos no nosso pulso ou então mesmo com o telemóvel, que neste caso tem um bocadinho de tudo. Neste caso também é importante dizer que realmente estes bolsos são muito característicos nas jeans, neste tipo de peças de vestuário que tem muita história e a história da moda é muito rica e também é interessante verificarmos que, sem dúvida, através da história também conseguimos ter os vários detalhes aqui destas peças. Não só vamos ter à frente estes dois bolsos muito típicos, mas depois na parte de trás também já vamos ver o bolso que é característico. Neste caso podemos também ter bolsos de chapa na parte de trás, que é isso que vamos verificar. No entanto, aqui na frente podemos ter apenas os bolsos redondos, sem ter o bolso de moedas. Portanto, há essa hipótese também aqui nestas calças jeans. Depois o design acaba por ser também uma mais-valia e acaba por ser também, sem dúvida, aqui um reforço. Portanto, também tem a ver com as tendências, a forma também como o produto é colocado depois à venda. Interessante também falarmos que, de acordo com a confecção dos bolsos, é importante, sobretudo quando estamos a falar de peças que têm tecidos muito espessos, nomeadamente o jeans ou o denim, digamos assim, vai ser necessário termos aqui pequenos elementos que vão fazer o reforço das costuras. Ora bem, estamos a ver aqui na imagem uns pequenos elementos que até vou pôr aqui com o rato para conseguirmos ver melhor. Aqui a laranja, através deste reforço com este tipo de linha bastante apertada, que normalmente na indústria chamamos as moscas. É engraçado porque parece mesmo portanto, algo que está ali muito visível, então chamam-se as moscas. É também interessante colocarmos ali. Porquê? Porque à medida que nós vamos pondo a mão, vamos pondo as nossas carteiras, vamos pondo os nossos objetos, o telemóvel, etc.,
aquelas costuras vão ficar, sem dúvida, um bocadinho de nada mais batidas, digamos assim. Portanto, para o bolso ter alguma resistência e para a própria peça durar mais tempo, pomos este tipo de reforço com linhas, portanto são máquinas específicas que vão fazer estes reforços, ou então vamos pôr rebites, que é por acaso aquilo que está até desenhado aqui no nosso desenho técnico. São estes pequenos elementos metálicos que estão colocados estrategicamente aqui ao pé do cós ou então aqui ao pé da lateral. Porquê? Porque à medida que nos vamos sentando e vamos também nos levantando, são áreas que são de extremo desgaste. Portanto, aqui para o bolso não se rebentar com tanta facilidade, é colocado então este detalhe. Portanto, é fundamental também incluirmos em tecidos muito grossos e que fazem muitas camadas. Portanto, aqui para além do recorte do bolso, ainda temos as vistas do bolso, ainda temos ali várias camadas também da vista inferior e vista superior, mais, portanto, ali um bocadinho também da parte da costura, vai ficar muito pesado. Então, sem dúvida, estes pequenos elementos, estes detalhes vão fazer ali bastante bem o reforço para as nossas jeans ou outras peças que sejam também muito espessas, por exemplo a sarja. Muito bem. Também, já agora, para quem está a ver-me pela primeira vez, se tiver alguma dúvida, se tiver também alguma questão, por favor escreva através do chat, que assim que for logo oportuno, tentarei logo responder. Portanto, estejam à vontade sempre que precisarem de esclarecer alguma questão. Então vamos passar então um bocadinho mais à frente, vamos lá. Ora bem, e agora vamos avançar para o bolso de faca. O bolso de faca é um dos meus bolsos preferidos. Acho-os muito elegantes, acho que são, sem dúvida, muito favoráveis para determinado tipo de estilo, nomeadamente o casual wear, ou então mesmo o pronto a vestir, que é aquele tipo de vestuário de senhora mais clássico, ou de homem também é bastante interessante para o vestuário masculino, em que a peça está maravilhosamente bem feita e está muito bem, o bolso está sempre extremamente bem recortado. É um bolso mais discreto, como podemos ver, mas ainda vamos ver outros bolsos que ainda se tornam mais discretos daqui a nada. Portanto, mas aqui já conseguimos ver o bolso de faca, que é sem dúvida um dos bolsos que, se nós virmos aqui através do desenho, faz-nos lembrar aquela parte metálica das facas, daí o nome. Portanto, ao longo da história da moda vão surgindo nomes muito específicos e também é muito interessante que acaba por ser vocabulário também muito regional, ou seja, se eu falar de algum vocabulário que vos seja estranho porque na vossa região diz de outra maneira, até podem partilhar aqui no chat, porque assim também temos outra perspectiva. Por exemplo, no norte é muito comum chamar-se de outra forma, outros bolsos, quer seja outro tipo de detalhes, mas, por exemplo, no sul pode ser outro vocabulário, está bem? Portanto, também pode haver aqui um momento de partilha e, se quiserem, estejam à vontade também para escrever. Portanto, este bolso de faca, então, é extremamente elegante e muito bonito e, para além disso, também muito utilizado para estes estilos, como acabei de falar, o casual wear e também o pronto a vestir, quer seja para homem e também para senhora. Ora, aqui está outro bolso que estávamos agora a falar, da descrição e da maneira como realmente os bolsos até podem ser bastante discretos, e aqui temos realmente um bolso metido na costura. E este bolso metido na costura é, sem dúvida, um bolso quase que nem se dá por ele. Muitas das vezes é interessante que verificamos, passado uns tempos, é que temos ali um bolso. Já me aconteceu comprar uma peça e depois, tenho aqui um bolso e afinal nem notei, ou porque a peça estava forrada, ou etc. Portanto, aqui é interessante vermos, sem dúvida, que entretanto aqui os nossos bolsos podem ser bastante curiosos quando temos aqui o seu formato. E o bolso é, sem dúvida, um elemento ou um detalhe no vestuário que é excepcional para trazermos connosco os nossos pertences.
Portanto, também é interessante, quem está ainda a estudar a história da moda, de certeza que se apercebeu que na Idade Medieval, por exemplo, começou-se a introduzir uma espécie de bolsa à cintura das senhoras e as próprias saias tinham aberturas de propósito para pôr a mão, e aqui de repente surgiu o bolso, porque antigamente eram pequenos elementos que eram atados à cintura e que os pertences estavam ali debaixo, especialmente debaixo da roupa, que era para as pessoas não serem então, portanto, os pertences não serem vandalizados e as pessoas ficarem sem as suas moedas ou outros elementos que tenham incluído, por exemplo, os terços ou pequenos pentes, ou até mesmo interessante também eram pequenas agulhas para fazer determinados arranjos. Portanto, aqui a história da moda vai ser essencial para percebermos a evolução do vestuário. E aqui conseguimos, por exemplo, nos lembrar que realmente os bolsos, antes de serem cozidos ao próprio vestuário, eram pequenos acessórios que eram usados que eram independente, aliás, do vestuário. Portanto, aqui é sempre bom também incluirmos a história da moda. E temos então aqui o nosso bolso de chapa, que era aquele bolso que vos estava a falar ainda há pouco, quando vos mostrei então as calças jeans. Então temos aqui este bolso que é muito conhecido de todos nós, que é aquele bolso que estamos muito habituados a ver nas nossas calças e sobretudo nas calças de ganga. Então este formato é muito específico, também é importante referenciá-lo. Porquê? Porque muitas das vezes quando estamos a fazer na modelagem, por exemplo, bolsos de chapa, é importante termos este formato que torna-se bastante anatómico. E não só quando colocamos na própria peça, quando estamos a confeccionar os bolsos nas traseiras, reparem que há uma certa inclinação. E esta inclinação aqui vai ser fundamental para dar este aspecto mais dinâmico à nossa traseira. Portanto, não fica com aquele aspecto tão direito e tão, por vezes, até se torna estranho. Então, esta inclinação é colocada de propósito, ele acompanha ali um bocadinho do formato das laterais, especificamente para dar um ar também mais interessante à peça. Portanto, daí esta inclinação ser propositada, e especialmente quando estamos a desenhar calças de ganga, também nos temos que lembrar que esta inclinação tem que ser, sem dúvida, favorável, senão o próprio cair dos jeans torna-se um bocadinho estranha e por vezes até faz com que o nosso rabiosque, digamos assim, a nossa traseira, fique maior e desta forma até se torna um bocadinho mais anatómica e fica sem dúvida com outro formato. E muitas das vezes também podemos pôr um determinado efeito de pespontos nos nossos bolsos. Também é de ressaltar que, por exemplo, temos de ter muito cuidado quando estamos a fazer este desenho dos pespontos, como vemos aqui no desenho técnico, porque há marcas que têm a patente dos pespontos. O formato que queremos dar tem que estar muito bem desenhado, tem que ser completamente original, para depois não estarmos em coincidência com outras marcas. Por exemplo, a Levi's. A Levi's tem os seus pespontos, os seus desenhos dos seus bolsos de chapa muito específicos e tão patenteados. Portanto, se nós quisermos fazer igual, vamos correr o risco de estar portanto, a imitar, e não queremos isso. Portanto, aqui há que respeitar também as patentes e no que diz respeito realmente aqui aos direitos de autor. Está bem? Portanto, isto é algo que é fundamental. Ora, vamos prosseguir. Depois temos os bolsos com fole. Estes bolsos com fole são também muito interessantes. Já falámos aqui então dos bolsos de chapa, tal e qual como o nome diz, ainda vimos há pouco, realmente são bolsos que acabam por ter só uma dimensão, portanto eles estão completamente chapados, daí o nome,
no local onde queremos. Portanto, pode ser nas traseiras, pode ser, por exemplo, nas laterais, na frente, enfim, podemos pôr onde quisermos. Mas, no entanto, aqui os bolsos de fole, o que é que vai ser então diferente dos bolsos que acabamos de ver, dos bolsos de chapa? É precisamente a terceira dimensão. Aqui, estes bolsos acabam por ter mais espaço de arrumação, é quase como se tivéssemos uma mala incorporada aqui nas nossas calças. Por exemplo, temos aqui esta imagem que acaba por ser também muito interessante observar, portanto ela é exatamente aquilo que estamos precisamente agora a falar. Acaba por ser uma mais-valia e tem mais capacidade então de transportarmos mais coisas. O fole pode ser dado através de áreas onde podemos colocar então esta terceira dimensão, pode ser através das próprias pinças, pode ser através de pregas, pode ser através de machos, enfim, pode ter diversas formas de fazermos, está bem? No entanto, aqui é importante distinguirmos então os bolsos de fole dos bolsos de chapa. Portanto, a partir do momento em que vemos um bolso que tem ali uma terceira dimensão, portanto tem ali uma parte específica que acaba por dar um ar quase como se fosse um cubo, digamos assim, então estamos a falar de um bolso que tem fole. E agora outro bolso que eu também acho muito interessante, que é aqui o bolso de peito. No que toca os blazers, um bom blazer, um blazer masculino, com um corte clássico, deve ter sempre este bolso. Este bolso é bastante interessante porque acaba por ser um bolso que também nos recorda aqui os antigos gentlemen, aqui os antigos cavalheiros, onde punham os seus lenços, também poderiam pôr, enfim, uma rosa, uma flor, outro tipo de flor, para dar ali um toque mais romântico. Este bolso é colocado especificamente aqui do nosso lado esquerdo, portanto, do lado esquerdo porquê? Porque nós vamos com a mão direita e vamos buscar então os nossos objetos, ok? Portanto, aqui o mundo do vestuário muitas das vezes está especificamente muito ligado aqui ao esquerdo e ao direito, porque tem mesmo a ver com a maneira como nós movimentamos as nossas mãos, e muitas das vezes a nossa mão mais forte é por vezes a da direita, e então acabou-se por fazer dessa forma mais estratégica. Então o bolso que fica colocado do lado esquerdo é especificamente para então irmos com o lado direito e buscarmos então aquilo que queremos dentro do bolso. Nomeadamente, até podia ser cartões, por exemplo, bancários ou outro tipo de elementos, ou até mesmo a caneta também, claro. Não nos podemos esquecer dos elementos de escrita que por vezes estão também guardados nestes bolsos. Então, também é interessante que muitas das vezes acaba por ser decorado, e daí este lado interessante até mesmo para fazer styling. Pormos outros objetos dentro dos bolsos também acaba por ser muito interessante. Quando estamos a fazer, por exemplo, uma sessão fotográfica, podemos incluir outro tipo de elementos para além do habitual lenço de seda, mas também podemos pôr outros elementos que fica giríssimo e acaba também por ser um elemento de destaque. Portanto, para os personal shoppers, fica aqui a dica. E depois temos o bolso com macho. Portanto, ainda há pouco vimos realmente que aqui o bolso de fole era aquele que tinha realmente um bocadinho mais de espaço. Reparem aqui que, neste caso, o bolso que tem um macho, mas neste caso ele é de chapa, portanto não tem aqui esta terceira dimensão na sua lateral. Portanto, ele acaba por ser apenas um excesso de tecido que pode ter aqui esta manobra. Portanto, o macho pode ser invertido ou então o macho pode aparecer no seu formato original, como temos aqui no desenho técnico. Está bem? Portanto, aqui é uma questão de design. Portanto, acaba por ter aqui um elemento também muito interessante. Também podemos ter um bocadinho mais de espaço, mas o bolso continua a ser bidimensional. Está bem? Portanto, aqui é interessante também percebermos que a própria maneira como o tecido vai estar ou não com estes elementos de dobragem também nos pode facilitar quando colocamos, por exemplo, uma carteira.
ou seja, aquele excedente de tecido que está realmente aqui a fazer o macho vai ficar ali um bocadinho mais esticado e realmente a peça não fica tão mal posicionada no nosso corpo. Ou seja, se pusermos uma carteira, fica ali um bocadinho com um aspecto um bocadinho mais bonito. Portanto, também é interessante verificarmos essa questão. Portanto, acaba por ser um detalhe dentro do bolso que pode ser precisamente dentro deste formato. Está bem? Portanto, podemos ter diferentes tipos de efeitos também. O próprio corte do bolso pode ser perfeitamente interessante. Também podemos notar que, neste caso, também estamos a ver um bolso de chapa com macho invertido, ou então um bolso de chapa com macho e ainda com paleta. A paleta é este elemento que está precisamente por cima então do nosso bolso de chapa. Okay? Portanto, esta paleta acaba por ser uma espécie de proteção para os nossos objetos não caírem, por exemplo. Okay? Portanto, normalmente quando estamos a ver uma paleta tem sempre um botão também incorporado. Porque, por exemplo, se nós estamos com os nossos casacos, por exemplo, estamos a falar de casacos, se estamos com os nossos casacos despidos e estamos com ele, por exemplo, colocado no nosso ombro, por exemplo, está calor e temos o nosso casaco na nossa mão e de repente, se quisermos vesti-lo, ou se de repente o bolso ou até mesmo o casaco fica virado ao contrário, as coisas não caem. Portanto, aqui é interessante também incluirmos algum design quando estamos a fazer o design das nossas peças e especialmente quando estamos também a confeccionar, não nos esquecermos também destes pormenores. Portanto, é sempre bom incluirmos pequenos elementos que nos também vão facilitar no nosso dia-a-dia. E termos então um bolso de chapa, por exemplo, com a paleta, vai-nos facilitar. Porquê? Porque, por exemplo, se tivermos que virar o casaco ao contrário, as coisas não caem, por exemplo. Okay? Não sei se já vos aconteceu terem bolsos, até mesmo nas calças, quando estamos a dobrar as calças em casa para queremos reutilizar as calças que usámos no dia a seguir, estamos a dobrar as calças muito bem para não ter os vincos e de repente cai uma moeda. Já me aconteceu imenso, especialmente lá em casa, não comigo, porque pronto, nós temos sempre as carteiras enquanto mulheres, mas por exemplo estamos a dobrar as calças dos nossos parceiros e sem querer caem moedas, caem montes de coisas que eles têm lá guardados. Portanto, é aqui que depois também entra o design. E termos então aqui a nossa paleta é sempre algo muito bem conseguido. Especialmente se tiver botão, está bem? Portanto, aqui a paleta, mas o botão também é fundamental, precisamente para ficar ali bem fechadinha a parte da bainha. Depois temos o bolso de vivo. O bolso de vivo é interessante porque ele pode estar realmente em várias peças. Trago-vos aqui, por exemplo, este casaco estilo anorak. Portanto, o que é que ele vai ser interessante verificarmos? Que, para além de ser colocado em casacos, por exemplo, mas ele também pode ser colocado em calças de fato. Por exemplo, o bolso de vivo também pode estar nos blazers, pode estar em diversas peças. Estes bolsos são também muito interessantes porque eles acabam por ser apenas este vivo, ou seja, este pequeno elemento retângulo que está aqui colocado, que depois por dentro tem toda a sua arrumação. Portanto, por dentro dos bolsos, normalmente temos então as funduras dos bolsos, ok? Portanto, aqueles sacos que vocês veem ou quando vocês sentem quando colocam a vossa mão, é então chamado o saco do bolso ou então as funduras do próprio bolso, ok? Portanto, aqui é fundamental também mudarmos um bocadinho o tecido. Muitas das vezes acaba por ser não o tecido principal da peça, por exemplo, ser outro material, ou seja, um forro, por exemplo, está bem? Portanto, aqui os materiais também mudam muito quando estamos a falar então do interior do próprio bolso, o sítio onde nós vamos pôr a nossa mão, ok? Porque é que podemos mudar ou porque é que devemos mudar? Porque a peça não fica tão pesada e o próprio cair também se torna diferente. Quando trabalhamos muitas vezes com
com funduras do mesmo tipo de tecido do exterior, a própria peça ganha um bocadinho de dimensão, está bem? A não ser que o tecido seja muito fino e que queiramos isso, está bem? Mas normalmente é modificado especificamente para o cair tornar-se um bocadinho mais limpo, não haver ali superposições ou sombras, está bem? Para a peça ficar mais limpinha visualmente. Vimos ainda há pouco que podíamos ter então o bolso vivo, mas também podemos ter o bolso de vivo duplo, ou seja, termos dois vivos. E aqui mais uma vez, sem dúvida, vai ser fundamental falarmos então dos blazers. Temos aqui vários formatos e vários designs de bolsos de vivo duplo, portanto podemos ter mais uma vez aqui os nossos botões que nos vão dar imensa ajuda, especificamente para os nossos pertences não caírem, e ajudam-nos sempre também a termos aqui um bocadinho mais de segurança. E temos aqui várias formas de termos então os nossos bolsos com reforços, por exemplo, estes reforços triangulares, que agora vou pôr aqui o rato para vermos. Portanto, estes reforços triangulares são muito interessantes, especificamente em casacos estilo, portanto, aqui as canadianas, por exemplo, aquele tipo de casaco muito específico que é feito em feltro, por exemplo, tem realmente bolsos que até podem ter este tipo de reforços, que até pode ser em pele, por exemplo. Também é interessante verificarmos que até as próprias paletas se podem incorporar dentro do bolso de vivo duplo, como vemos aqui, portanto podemos até ter estilo blazer, como vemos aqui neste blazer rosa fúcsia, ou então estar entre os vivos, ou então totalmente a tapar, como temos aqui estas soluções, que agora vou pôr outra vez o rato. Estas duas soluções, por exemplo, também é muito interessante. Podemos ter casas e podemos ter botões, ou podemos ter molas, por exemplo, enfim, muitas possibilidades podem acontecer quando estamos então aqui a jogar com os nossos bolsos de vivos, está bem? Portanto, podemos ter aqui então outro tipo de reforços, aqui um bocadinho com este elemento aqui um bocadinho mais arredondado, por exemplo, ok? Portanto, há aqui muitas possibilidades e agora o design é um mundo, portanto aqui temos também, podemos ser criativos. E já agora estava aqui a notar, por acaso, para além dos botões, também temos aqui um fecho, ok? Também podemos ter fechos incorporados dentro dos bolsos de vivo. Sim, é uma confecção um bocadinho mais técnica, ok? Portanto, aqui será, sem dúvida, operações de um nível superior, mas, no entanto, também é possível. Portanto, podemos ter várias soluções, não só com molas, como vimos agora, botões e também fechos. Também é essencial falarmos dos bolsos embutidos. Os bolsos embutidos são aqueles que vão estar muito característicos nestes tipos de blusões de ganga. Então, vamos perceber melhor o que é isto do bolso embutido. O bolso embutido não é nada mais nem menos que um bolso de chapa, mas colocado no interior então destes blusões de ganga. Se repararmos aqui no nosso desenho técnico e também se repararmos na imagem aqui que vos trago, apenas vemos os pontos. Quer dizer que a parte do bolso está toda montada do avesso. No entanto, para colocarmos a mão, se abrirmos estas paletas, vamos ter precisamente a abertura para pormos depois a mão dentro do bolso e temos então um bolso embutido, para além disso também com paleta. Este bolso também é muito interessante, acaba por ser também muito trabalhado, especialmente quando tem estes recortes aqui nas frentes, como vemos, aqui temos diferentes encaixes que depois serão necessários fazer primeiro e só depois então é que se aplica o bolso do lado então do interior então da peça, quando estiver então concluída, e depois então é feito depois todas as operações seguintes.
mas é interessante também verificarmos que até os próprios bolsos podem então ser interpretados de uma forma bastante interessante. Aqui não só deixo esta dica também para os designers de moda, para explorarem os diferentes tipos de bolsos, com diferentes cortes, com diferentes possibilidades. Para além daquilo que existe, há sempre formas também de dar a volta. Portanto, também é interessante sermos criativos e também sempre numa intenção de dar também funcionalidade, porque os bolsos servem especificamente para isso. Quando estamos a desenhar calças e também casacos, devemos sempre considerar os bolsos, porque eles são, sem dúvida, um meio de transporte de diferentes objetos. Há peças, por serem muito clássicas e por serem muito até de cerimónia, os bolsos acabam por ser quase eliminados. Porquê? Porque tem a ver com as circunstâncias onde vamos estar. Se estamos no nosso dia-a-dia, vestuário mais de pronto a vestir, por exemplo, vestuário casual ou até mesmo sportswear, vamos ter que incluir obrigatoriamente bolsos. Portanto, isto é sempre uma dica muito importante quando estamos a desenhar e a criar peças de vestuário. Portanto, é identificar as necessidades e perceber especificamente que elementos no dia-a-dia vão ser essenciais para o consumidor. Portanto, é algo que o design então deve estar muito bem definido, está bem? Depois também tem a ver com o tipo de marca onde estamos a trabalhar, está bem? Mas normalmente as peças devem ter sempre bolsos para especificamente transportarmos. Então, em coleções masculinas é quase obrigatório, está bem? Ora, mais uma vez, por estarmos a falar então de sportswear, ora, aqui está, por exemplo, uma sweatshirt. E para estas sweatshirts é fundamental termos estes bolsos canguru. É um clássico. Estes bolsos canguru são ótimos para pormos as mãos, pormos os nossos pertences, ou especialmente quando estamos a correr, pormos o nosso telefone com os auscultadores, enfim, tudo o que seja necessário então colocarmos. Estes bolsos canguru faz-nos lembrar especificamente o animal, daí o nome. Muitas das vezes a moda tem nomes muito curiosos e então mais um nome curioso para a nossa lista. E então aqui fica este bolso com este tipo de formato. No entanto, por exemplo, se quisermos alterar, colocar, por exemplo, etiquetas, também pode ser interessante, vemos isso em muitas marcas. Se quisermos também pôr um estampado, também fica muito giro. Se quisermos também mudar a cor dos pespontos, pode ser sempre uma via de mudança e até fica interessante para o consumidor ter peças um bocadinho diferentes. Mas no que toca o formato, por exemplo, se nós quisermos mudar o formato, em vez de ser com esta inclinação de bolso, pode ser outra, podemos modificar, enfim, ou até mesmo os materiais. Portanto, há muitas formas de termos aqui outro tipo de elementos. Portanto, este é sem dúvida um bolso o mais puro possível que vos trago. Portanto, aqui o bolso canguru na sua forma única e o mais clássico, mas depois, por exemplo, imaginem se quiserem pôr um bolso canguru e ainda por cima, por exemplo, porem bolso de chapa, ou de repente colocarem fechos, em vez da pessoa pôr a mão logo diretamente, tem um fecho que abre. Enfim, nós podemos ter sempre diferentes formas também de incluir design e também incluir novidade no mercado. Portanto, podemos sempre considerar também. Posso lançar aqui mais um desafio, por exemplo, imaginarmos outros bolsos por cima de outros bolsos, porque não? Portanto, é sempre interessante pensarmos então em relação às diferentes mudanças e incluirmos também um bocadinho de diferenciação. Ora bem, chegou aqui uma parte divertida em que eu vos peço então aqui a vossa participação. Então, chegou o momento em que vos trago aqui este jogo, que é o jogo das correspondências, e gostava então que escrevessem aqui no chat qual é o bolso que corresponde então aos diferentes tipos conforme estão aqui, ou seja, é dizerem, por exemplo, o número
o número 1 corresponde ao bolso X. Então era interessante dar-vos aqui um bocadinho de tempo, pensarem um bocadinho e assim responderem através do chat e depois já vemos então a solução. Vou-vos dar então aqui só uns minutos. Vamos ver quem é que começa a responder primeiro. Vamos lá. Então vou repetir para quem, entretanto, não percebeu ou se precisam agora de ter um reforço do objetivo. Exatamente, portanto aqui o nosso jogo das correspondências. O bolso 1 corresponde a que tipo? Ok? Já estamos aqui, boa! A demora é sempre alguma aqui no YouTube, está bem? Portanto, não se admirem à medida que vão escrevendo, ficar aqui um bocadinho a demora na resposta. Muito bem, então já temos aqui o Carlos, muito bem, boa! O bolso 1 é o canguru, bolso 2 chapa, 3 bolso, ok, muito bem, vamos ver então. Bolso canguru, bolso chapa com paleta, muito bem, ok, boa! Boa! Boa, Mirla, vamos lá. Bolso 1 já está. Luísa, boa. Recordem-se que a solução está aqui apresentada, está bem? Ou seja, é só fazerem correspondência conforme o que está aqui, está bem? Recordando, temos a hipótese bolso de chapa, bolso de canguru e bolso de chapa com paleta, ok? Portanto, é uma questão de identificarem e perceberem então a que corresponde. Maria Carolina, muito bem. A Liliana também já está. Boa, muito bem. Então já vamos ver as soluções, ok? Já vamos tirar aqui algumas dúvidas. Regina, muito bem. Boa. Ok, vou só aguardar mais um pouquinho. A ver se mais alguém quer responder, então depois já vemos a solução. Ok, muito bem. Então, vamos então à correção. Muito bem. Então, bolso... boa, Luísa. Ok, peço desculpa, entretanto já está aqui. Ok, então, Luísa, qual é que será então o terceiro? Vamos lá. Muito bem. Correto. Boa, então vamos lá verificar então aqui algumas situações. Muito bem. Então, o primeiro é o bolso canguru, sem dúvida. Só aqui. Ok. Bolso canguru, sem dúvida. Acho que toda a gente respondeu bem. Muito bem, exatamente. Ok. Perfeito. Toda a gente correspondeu. Muito bem. Responderam certíssimo. Muito bem, sem dúvida, é um bolso canguru. Acaba por ser um bolso canguru porquê? Porque tem realmente aquelas duas aberturas onde vamos pôr a mão, ok? Portanto, chama-se assim, ok? Portanto, é o bolso então de canguru, sem dúvida, perfeito. Vamos então aqui ao segundo. Então, aqui, segundo, temos o bolso então de chapa. Tudo bem, tem uma forma um bocadinho diferente daquela que se calhar estamos um bocadinho mais habituados, sem dúvida. Mas, no entanto, ele é apenas um bolso de chapa, está bem?
Portanto, ele acaba por ter aqui aqueles pespontos decorativos, neste caso até tem duas colunas de pespontos decorativos duplos, portanto acaba por ser também interessante verificarmos aqui a quantidade de pespontos, que pode ser apenas decorativo, está bem? Portanto, aqui temos dois exemplos até bastante interessantes. Temos bolsos apenas com um pesponto e bolsos até com pesponto duplo, ainda mais reforçado é. Portanto, aqui também é importante referenciarmos esse. Então, desculpe, Alexandra, tem toda a razão. Sim, peço desculpa, aqui a ordem ficou trocada, sem dúvida, estamos a falar do terceiro, sim, exatamente, obrigada, exatamente. Então aqui o bolso de chapa é sem dúvida para o terceiro, está bem? Então aqui o terceiro, sem dúvida, temos aqui, então, aqui esta forma um bocadinho diferente do habitual, portanto podemos ter bolso de chapa com cantos assim como estamos a ver, portanto com estes cantos com cerca de 45 graus mais ou menos, portanto podemos ter com cantos redondos, podemos ter um bolso de chapa completamente retangular ou mais em bico, está bem? Portanto aqui o formato pode também ser variado, pode ser mais esticado, mais, portanto aqui um bocadinho mais geométrico, o formato é um bocadinho distinto. Mas, no entanto, também é fundamental verificarmos então que no segundo, então temos, para além do bolso de chapa desenhado, também temos o bolso, aliás, também temos uma paleta, está bem? Portanto, neste caso, então, quando estivermos, por exemplo, a fazer uma descrição de uma peça, por exemplo, ok? Vamos então dizer que é o bolso de chapa com paleta, está bem? Porque tem realmente esse componente extra, está bem? Então, muito bem, então vamos aqui só verificar mais uma vez. Então, o segundo, que é o bolso de chapa com paleta, muito bem, ok? Portanto, aqui o Carlos, está bem? É só perceber então que realmente aqui um segundo, está bem? Corresponde sim a um bolso de chapa, estaria certíssimo, mas como tem a paleta, vamos então incluir também este componente, está bem? Portanto, aí a resposta certa então seria bolso de chapa com paleta, está bem? Portanto, mas eu percebo que é na mesma bolso de chapa, mas vamos então incluir este componente, está bem? De resto, deixem-me cá ver, está tudo certinho, muito bem, exatamente. Ok, aqui a Jéssica, ok, também é a mesma situação, está bem? Portanto, aqui estamos a falar então do bolso de chapa com paleta, muito bem. Aqui, Luísa, e exatamente, a paleta é o que fecha o bolso, exatamente, muito bem, sim. Aqui este exercício até é bastante interessante, ok? Para então ainda consolidarmos mais os nossos conhecimentos, está bem? Portanto, se sempre tiverem alguma dúvida, não há problema, nós podemos voltar atrás, podemos rever, está bem? Portanto, aqui o que importa é que consigam sair desta sessão e ter perfeitamente a noção do que é, por exemplo, neste caso, o que é a paleta, está bem? A paleta, neste caso, verifique aqui através da setinha do rato, está bem? Portanto, é este componente que está aqui por cima do bolso, está bem? Portanto, este componente é a paleta, está bem? Ok? Esta é a paleta e este então é o bolso de chapa, está bem? Muito bem. Então vamos ver mais. Boa, Jéssica, obrigada por ter introduzido aqui a sua questão, é fundamental, está bem? Às vezes as vossas dúvidas podem servir também de esclarecimento para outros, portanto, estejam à vontade. Então, muito bem, depois temos aqui, ok, parece-me que está tudo bem, e por fim, realmente então, temos o terceiro, pronto, que já acabamos então de falar, troquei aqui a ordem, peço desculpa, que entretanto a própria colocação das linhas daqui da entrada para o PowerPoint surgiram ao contrário, mas pronto, estamos bem. Está bem? Portanto, aqui este jogo das correspondências foi ótimo também para vos dar aqui um bocadinho mais de dinamismo e espero que então todas as dúvidas que tinham estejam ok. Ou então também podemos ver de outra forma. Caso tenham alguma dúvida, eu posso esperar aqui um bocadinho que escrevam para então termos a certeza que está tudo bem e conseguiram compreender tudo. Está bem? Então fico só um momentinho aqui à espera antes de finalizar aqui a nossa sessão
para perceber se existe alguma dúvida, se têm alguma pergunta ou se gostavam também de falar sobre algum assunto relacionado, por exemplo, com bolsos ou de acordo com a vossa experiência, aquele que gosta mais ou aquele que funciona melhor. Mariana, ok, obrigada. Obrigada, Sofia. À medida que eu for falando, também é importante registarem os termos técnicos, está bem? Acaba por ser também algo importante à medida que vão tendo dúvidas, também registem, o que é que, por exemplo, falei ainda há pouco, o que é a mosca, ok? Portanto, ou então também investigarem mais tarde através das plataformas da internet ou até mesmo nos vossos manuais, verificarem à medida que vou falando determinadas coisas, também pode ser interessante apontarem em cadernos vossos e depois, mais tarde, se quiserem mandar uma mensagem, doutora, olha, gostava só de revisar o que é isso da mosca, por exemplo, ok? Portanto, isso tem a ver com o reforço que se dá com um ponto muito apertado, numa máquina muito específica que faz uma espécie de zigue-zague. Está bem? Portanto, é sempre importante também vermos estes termos. Está bem? Sim, Luísa, sem dúvida. Os vossos podem ser encantadores, há outros que são bastante mais intensos por terem muitos detalhes, muitos pontos, muitos reforços, por terem, enfim, muitas costuras, e há outros que são tão simples, tão bonitos, que acabam por ser simplesmente a perfeição quando estão bem confeccionados. Isso também é outro aspecto também a ter em conta. Muito bem, visto então que não tenho nenhuma questão até agora, pronto, vou então passar para o próximo slide, onde então me despeço. Agradeço-vos imenso toda a dedicação, toda a vossa colaboração, também é importante referenciar, foi um momento muito interessante aqui convosco. Foram várias questões também que foram aqui colocadas de uma forma até bastante educativa. Portanto, para além disso, estas sessões são importantes, não só através do chat conseguimos dar a nossa perspectiva, as nossas dúvidas, mas depois as dúvidas podem também ser as de outras pessoas, por isso é sempre bom e sem receio colocarmos as nossas questões, está bem? Por isso desejo-vos um ótimo estudo, aproveito também para desejar um bom fim de semana e vemo-nos no próximo webinar. Obrigada então.